Este projeto cultural é realizado por meio do Programa Estadual de Fomento e Incentivo à Cultura, o Profice, da Secretaria de Estado da Comunicação Social e da Cultura, do Governo do Estado do Paraná e da Lei Federal de Incentivo à Cultura, da Secretaria Especial da Cultura e do Ministério do Turismo. Patrocínio Master, Copel, Companhia Paranaense de Energia. Patrocínio Petrobras e Avan. Apoio institucional Prefeitura Municipal de Morretes. Instituto Mirtilo Trombini. Realização Gloriosa Produção Cultural, Secretaria Especial da Cultura e Ministério do Turismo. Bom dia. Então, vamos dar início à nossa mesa de debate sobre saberes tradicionais e novas conexões. Estamos aqui, então, com a Edicélia de Souza, a Bianca Seviciuk, o mestre Zeca, o mestre Miguel, com a Angélica Ripari e a Laís Araújo. Eu sou a Cláudia Pacheco, sou mestre em comunicação e doutoranda em em educação e cultura e escritora do livro A Mamãe Sangra. Eu vou trazer a Marilena Chauí para abrir o nosso debate sobre um pouquinho da história da cultura, né? Então, a cultura no século XVIII ela era conhecida por o cultivo da terra, o cuidado com as crianças e o culto aos deuses. E acredito que tem muito a ver com essa feira e com os nossos trabalhos também. E só a partir do século XX é que ela foi entendida como a sociedade, como essa comunidade enxerga, né, a vida e a morte, o cuidado com as crianças, né, os trabalhos manuais. E, então, nesse contexto, eu queria que vocês se apresentassem e contassem um pouquinho do que é cada um dos projetos de vocês e os livros que vocês escreveram. Tá ligado? Tá, né? Bom dia. Agradeço imensamente estar aqui, uma satisfação enorme poder compartilhar esse espaço com essas pessoas todas. Acho que vai ser a mesa mais cheia, né? Meu nome é Laís Araújo, sou mãe, de formação bióloga, atuo no coletivo Eu Mais Velha, né, que foi o que trouxe a gente aqui, essas mulheres do litoral do Paraná. A gente fez uma pesquisa de cerca de 2 anos sobre as mulheres detentoras sobre os processos de cura, benzedeiras, parteiras, raizeiras, daqui do litoral, das comunidades tradicionais Caiçara e Guarani-Mbiá, daqui do litoral. Então, sou muito grata a elas, né, assim, por elas que estamos aqui agora. E, bom, é isso. Oi, bom dia. Obrigada também por estar aqui. Sou muito grata através do convite da Laís, da festa literária. Bom, me chamo Bianca, sou paraibana e minha formação é em naturoterapia, sou pós-graduanda em antropologia cultural e autora do livro Eu Mais Velha, Cura, Fé e Ancestralidade, que foi o fruto desse projeto, o início desse projeto que a Laís mencionou, que é um projeto de busca, de salvaguarda e valorização dos saberes ancestrais, de mulheres rezadeiras, parteiras. Então, a gente está aí nesse processo de caminhada e tecedura entre alguns territórios, né? Eu, nesse momento, estou um pouco caminhante, residi 13 anos no Paraná, mas agora estou um pouco na Bahia, um pouco no Paraná, um pouco na Paraíba, e fazendo esses intercâmbios, né, desses saberes, de certo modo, porque encontra uma senhora aqui, encontra outra lá, e conta uma história de uma, conta uma história de outra. Então, nesse momento, estou nesse processo de caminhada por aí. É isso. Diclé. Então, bom dia a todos, todas e todes.
Meu nome é Edicélia, eu sou mestre em educação e doutora em educação também. Sou pesquisadora da educação escolar quilombola, que traz por tema o meu livro, né? Eu escrevo sobre as comunidades quilombolas, principalmente na educação infantil, né? Como que as crianças são atendidas, as crianças quilombolas. E eu sou de Paranaguá, moro em Pontal do Paraná, trabalho na Secretaria de Educação com o meu projeto sobre a implementação da 10639 e 11645 nas repartições públicas, né, nos PPPs das escolas. Então, nós temos ali o primeiro município paranaense brasileiro que tem a implementação da 10, com uma pessoa que lutou muito para chegar até um espaço para poder estar trabalhando essa lei efetivamente. Então, um prazer estar aqui, muito obrigada pelo convite e vamos conversando. Estou bem nervosa. Bom dia, meu nome é Angélica, eu sou professora da rede pública, dou aula de sociologia, eu sou mestre em ciências sociais e aí a gente elaborou esse projeto que conseguimos fazer a publicação do livro, que é uma... Ai, deu certo? É uma biografia da história do mestre Zeca, que conta, então, a trajetória dele, o nascimento ali dele como sitiante, né? Tem essa vida caiçara assim retratada e como que ele saiu lá do sítio, foi para Ilha dos Valadares e construiu praticamente ali nesse processo de construção da ilha. E foi toda essa história, né, que mobilizou. Eu não sou daqui, eu sou de São Paulo e eu conheci Zeca ali logo quando eu mudei e aí essa história conta muito assim sobre a vida ali Ai, desculpa, gente. A vida... Eu chego na sala de aula, os alunos reclamam que eu grito demais. Aí eu chego no final de semana. E falo um pouco sobre a vida ali, dessa construção do caiçara mesmo. E tem Zequinha aqui, Miguel, tem como chegar aqui? O que você quer que eu faça? Meu nome é Miguel Martins, moro na Ilha do Valadares. O meu amigo Zeca, que somos mais do que irmão, né? E nós vamos levando a vida até nós aguentar. Bom dia. É que nós costumamos mais cantar, assim, para falar, a gente fala pouco também, nós gostamos mais de fazer moda. Obrigada por se apresentarem. Eu vou trazer outra citação agora de Paulo Freire, que fala que quanto mais o homem se entende como sujeito, né, ele se apodera de quem ele é. E eu queria saber como que o projeto de vocês ele apoia essa criação de novos sujeitos, novas pessoas que entendem a sua própria realidade e, a partir desse entendimento, né, promovem novas culturas, novas conexões e novos conhecimentos. Vamos começar, Edicélia? Então, o meu projeto ele começa, né, com a construção do desempenho dentro das salas de aula a partir da cultura afro-brasileira, para que ele seja implementado como reza a BNCC. A BNCC, na página 22 e 23, se não me engano, traz a questão da equidade, da igualdade racial. E a Lei de Diretrizes e Bases também prevê isso, e essa lei ela é uma lei de janeiro de 2003. Então, ela tem 19 anos, né? Ela vai fazer 20 anos no ano que vem e ela nunca foi implementada efetivamente numa escola brasileira. E
eu criei um projeto para a implementação desta lei, que ele se chama Afrolip, que são afrodescendentes do litoral paranaense. Durante a minha pesquisa de doutorado, eu consegui fazer um recorte dentro daquilo que eu estudei e do sonho que eu tenho das crianças negras se identificarem, as crianças negras e indígenas. E eu cheguei até isso a partir da minha identidade, que eu só descobri em 2009. Até 2009, eu era uma pessoa de cabelo bem liso, esticadíssimo, e com alguns fios louros, que é o que agrada a sociedade, pelo menos, né? Porque a nossa sociedade, a maioria dela prefere uma mulher magra, com o cabelo bem esticado, arrumado, e extremamente clara. Não são todos, né? Não é o caso de vocês que estão aqui dentro, né, nesse espaço. Mas é isso que eu enxergava. Então, eu usava esse cabelo extremamente esticado. E aí, um dia, eu fui atrás da minha identidade, porque eu encontrei uma criança que eu estava tomando um cafezinho numa padaria em Paranaguá, eu olhei uma criança na praça e fui conversar. A criança era pequenininha, com o cabelo enroladinho, né? Isso eu conto no meu segundo livro, agora que eu estou fazendo. Esse cabelinho da criança era bem caracoladinho, e ela olhou para mim e disse assim: olha, quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Eu quero ter o cabelo igual a você. E o cabelo dela era encaracoladinho, né? E aí eu estava com um exemplo de cabelo liso, uma mulher negra de cabelo liso. Então, a partir daí, eu fui atrás da minha identidade. Porque o negro é incrível, né? Negros e negras, mas a gente não tem identidade mesmo. A gente se espelha no outro, porque a escola não tem essa identidade para a gente, né? Não tem uma boneca negra, não tem jogos negros, não tem uma identidade. E é isso que... E aí eu fui atrás da minha identidade. Subi a serra, fui para a universidade, para o NEAB da Federal, para descobrir, fazer as disciplinas isoladas, e estudar com o Dr. Paulo Vinícius, para descobrir de onde eu vim. Então, a partir de onde eu vim, eu não tinha identidade desde pequena. Então, por isso, o meu projeto ele prevê que a criança tenha essa identidade. A criança negra tenha essa identidade. Então, eu trabalho com um monte de bonequinhas, bonecas ruivas, bonecas japonesas, toda a representatividade da escola. Mas o meu foco é a criança negra, para que ela se identifique. E aí eu acho que daqui uns 10 ou 12 anos, a gente vai ter uma criança negra identificada. E aí, quando eu chego nas escolas, né, eu passo dentro da secretaria, por 22 instituições de Pontal do Paraná. E eu carrego tudo que eu posso para a identidade, sem falar. Porque, se eu falar muito, as crianças vão fugir. E são as crianças brancas, né, não negras, que vêm me cumprimentar depois da minha fala. Os negros ainda resistem a chegar perto de mim. Então, é isso que eu quero para o futuro, que tenha mais professores negros, que tenham profissionais que consigam sair das salas de aula e se formar no ensino superior. E isso é difícil, porque a Eliane Cavalheiro ela fala no seu livro, do silêncio do lar ao silêncio escolar. A criança negra ainda passa por isso, por esse silêncio dentro de casa, quando a mãe puxa o cabelo dela, estica bem e some com ele. E, na escola, quando ela é, né, discriminada, porque ela é diferente, né, uma criança negra é bem diferente, ela também não está preparada, ela recebe o silêncio. Então, ela vai naquela trajetória da escola até ela aprender a ler, escrever e conseguir vender alguma coisa. Ela sai e a gente vê a nossa sociedade, né, com pouquíssimos negros. Então, é isso. Meu projeto ele reza isso com muito empenho, muita luta, muita dor ainda, né? Ainda em 2022, eu comecei o projeto 23 de junho de 2021. Em 2022, a gente anda pelas escolas e ainda as crianças são xingadas, as crianças negras ainda ficam nos últimos lugares, as crianças negras elas vão para as escolas, elas não têm um perfume, né? A maioria delas vem da situação vulnerável, então elas não têm um perfume muito bom. Então, elas sentam nos últimos lugares. E todo o meu trabalho no projeto... Não vou chorar. Todo o meu trabalho no projeto é para que essa criança... quando eu passo, né, nas escolas, que eu tenho um grupo de formação de professores, que é a única coisa... Quer que eu pare um pouco de falar, depois eu termino? Ou não? Não?
Então, eu tenho um grupo de formação de professores que eu criei através do projeto. Ah, você não sabe trabalhar a cultura afro, então eu vou te ensinar. Né? Eu fiz educação étnico-racial, o curso na Universidade Federal, e eu vou te ensinar. Então, eu tenho um grupo de 40 professores fazendo comigo a formação. Eu também tenho um grupo de professores que estão se formando do magistério de Pontal do Paraná. As 3 turmas eu consegui formar também com as 3, uma turma de 45 alunas que estão aprendendo a trabalhar com a cultura afro lá em Pontal. Então, é bastante trabalho. Eu estou aqui por conta de que realmente eu tenho força, né? Mas é muito corrido, é muito... sábado é o único dia tipo, que dá para pensar um pouco. Mas é preciso falar desse projeto, né? É preciso que as pessoas conheçam e que é possível fazer isso no nosso país. Então, eu tenho depoimentos das crianças, eu tenho áudios de crianças que ainda sofrem, e tenho áudio depois dessa mesma criança que eu reconstruí a professora. Porque a professora não pode ser punida pelo desprezo da criança negra. Ela não estudou para isso, ela não se preparou. Então, vamos fazer a formação, vamos se preparar e vamos jogar o amor em cima da criança. Né? A criança que foi discriminada pequenininha, com 6 anos, eu consegui que a professora fosse e desconstruísse essa tristeza, né, do racismo. E estão aí, tá? Entre outros casos. Então, é bastante luta lá, mas é real. Então, eu acredito que, no futuro, a gente possa ter um mundo melhor, se eu conseguir resgatar 2 dessas 40 professoras, né? Se eu conseguir chegar pertinho de 10 dessas crianças, nós vamos mudar. E aí eu vou contando o resto, tá? Edicélia, obrigada pelo seu trabalho, pelo seu apoio. Com certeza, o mundo dessas crianças, no mínimo, você está mudando, com certeza. Eu vou pegar o teu gancho para dizer que eu também sou uma mulher negra, que só me reconheci negra quando entrei na faculdade de medicina, e que não tinha nenhum negro lá. E quando eu cheguei, uma menina com cabelo afro, né, com dreads, assim, ela falou assim, uau, mais uma mulher negra para essa faculdade. E eu levei um susto. Eu falei, quem é a mulher negra? Então, eu fui criada na branquitude, né, em Curitiba, onde não existem negros. Então, e tenho 2 irmãos brancos, né, porque minha mãe, que é negra, casou com o meu pai, que é branco. E demorei, então, só descobri aos 19 anos ser uma mulher negra. E em 2020 é que eu descobri que o meu avô era quilombola, ali da Lapa. Então, assim, ontem, né? E eu tenho um filho de 5 anos que está sentadinho aqui, está louco para vir aqui. e assim, quando ele tinha 3 anos, quando ele tinha 2 anos, a irmã dele nasceu, que é branca, e ele tem a minha cor. E quando ele tinha 3 anos, ele falou assim, mãe, por que nós 2 somos dessa cor e a Flora e o papai é de outra? E aí eu falei, filho, nós somos negros, né? Então, eu, você, a vovó, e aí dei outros, os primos, o padrinho, somos negros. E o papai, a irmã e a outra vovó são brancos. E aí, desde lá, então, ele vem perguntando, fazendo muitas perguntas. E eu fico muito orgulhosa dele, com 3 aninhos, agora tem 5, se reconhecer como um menino negro, ainda que de cabelo liso. Mas ele sempre fala assim, eu sou negro por causa disso, disso assim, a minha família veio de lá, daqui, dali. Então, assim, o projeto como o seu é muito, muito importante. E nós, como mães, né, precisamos falar disso desde sempre. Né, da nossa etnia, do racismo que nós vivemos, a gente fala sobre isso. Ele fica procurando. Hoje eu estava arrumando meu cabelo, ele falou assim: "Você vai deixar o seu cabelo igual o meu, liso?" Eu falei: "Não, filho. A mamãe tem o cabelo cacheado." E, então a gente falar, né, como mães, como também educadoras que somos, né? Quando nasce uma mãe, nasce uma educadora, sim. Falar sobre a negritude, falar sobre a história do nosso país
eu fico muito contente de conhecer o seu trabalho e agradeço mesmo. Então, né, ainda nessa perspectiva, vamos lá para as meninas aqui, Bianca e Laís. Muito bonito, viu, o seu trabalho, parabéns, me emociona. O projeto Eu Mais Velha, ele, de certo modo não, ele nasceu também desse lugar de eu diria um reencontro, assim, né? Não diria nem um resgate, mas um reencontro da ancestralidade. Tá longe. Um reencontro, assim, da própria ancestralidade bom, eu saí da Paraíba e fui morar no Paraná. Realidades completamente distintas, assim. No começo eu me sentia como se eu tivesse exilada mesmo, assim. E eu sou da área de saúde, né? Eu sou naturoterapeuta. Nunca imaginei que eu estaria na área de saúde. Sempre fui da área da comunicação, das artes humanas. E minha mãe enfermeira, minha avó cuidadora, fazia rezas, tinha um jardim, um quintal medicinal. Então, sempre era aquela senhora ali que tinha aquele chazinho, tinha aquela receita de algum alimento, e as pessoas acabavam procurando. Então, eu comecei, dentro da área da saúde, né, perceber esses lugares dessas epistemologias médicas e me perguntar, puxa, mas e aqueles saberes, né, que minha avó fazia, onde que eles estão? E, a partir disso, comecei a investigar a minha ancestralidade. Daí descobri que a minha bisavó era benzedeira não, era rezadeira, porque ela era descendente de indígena, rezava ali com um galinho, entendeu? O povo chamava ela pejorativamente de catimbozeira, que catimbó é uma manifestação que existe em Pernambuco, na Paraíba, que vem do povo indígena. E aí, algo que eu nunca tinha ouvido falar também, assim, eu com, sei lá, 20 e tantos anos morando aqui, foi que eu vim descobrir que ela era rezadeira. E aí, partilhando com a Laís, né, sobre essa vontade de encontrar com essas mulheres rezadeiras, as parteiras, benzedeiras, enfim, a gente foi traçando e entrelaçando caminhos, a Laís lá em São Paulo, eu aqui no Paraná. E aí a gente acabou sendo agraciadas, né, por conhecer as curandeiras aqui do litoral do Paraná. E estando ali nesse projeto, a gente foi vendo, percebendo alguns distanciamentos também da juventude, né, com relação a esse olhar para a sua própria ancestralidade. Então, foi um percurso desafiador, porque nós duas estando numa cultura muito distante do que é a nossa, né, chegar ali e escrever um livro sobre aqueles saberes. Então, o que a gente gostaria mesmo era de transcrever tudo que aquelas mulheres estavam falando para a gente. Assim. Então, a gente fez um processo de deixar um livro com bastante aspas, com bastante citações das mulheres, justamente para que, quando a gente voltasse e entregasse esses livros nas comunidades, que a gente fez isso, embora por conta da pandemia, a gente não foi em cada comunidade entregar nas escolas, mas a gente deixou na Secretaria de Educação para que a Secretaria de Educação fizesse esse processo. Mas justamente para que os jovens pudessem ver esse livro, olhar na fala delas, ao jeito que elas falam, e se identificarem com isso, e, a partir disso, também olhar para a própria ancestralidade, que são são as nossas raízes, né? E aprofundando essas raízes é o que faz com que a gente, de fato, se mantenha em pé, para não passar por esses processos de apagamento e silenciamento, que, de certo modo, é o que aconteceu também comigo, assim, né? Se pensar que eu tenho essa bisavó, que ela era indígena, não sei de onde, e eu não me reconhecia enquanto esse lugar, justamente pelo próprio processo de apagamento.
E, ao encontrar nessas minhas caminhadas o povo indígena, agora na Bahia, encontrando com o povo Pataxó, encontro de pajés, daí você encontra lá os Pancararu, que também são lá de Pernambuco. Aí você olha para o pé de um e fala, nossa, é igual o meu pé, olha lá o dedinho mindinho com aquela unha ali. Aí mostra a foto do, o meu avô, nossa, parece meu tio. Daí vem, mostra a foto, e daí você vai se reconhecendo, né, nos seus lugares de cultural, né, e não só isso, ancestral mesmo. E eu acredito que o projeto É Mais Velha, a partir desses lugares de registro, que a gente busca fazer registros em vários formatos. Então, a gente fez esse livro, mas a gente também fez documentários sobre a Adélia, que é uma rezadeira, mestra jongueira, lá de São José dos Campos, que é da onde a Laís é. Então, ela também começou o próprio processo de busca e resgate da ancestralidade dela, a partir do projeto. E eu lembro da Maria Silvanete, que é uma rezadeira lá de Pernambuco, lá de Exu, cidade de Exu, falando que registrar os cientistas populares, isso é importante pensar, né? Refletir que são cientistas, a gente precisa reconhecer isso, é regenerar a Gaia, né? Então, é regenerar a Terra, de algum modo. E ela que fala que ela é rezadeira de mãos postas, né? Isso significa que é você ser conhecedora das matas. E, então, o projeto É Mais Velha, a partir desses lugares de registros em vários formatos. O livro tem um mapa com os lugares ali da região. As pessoas falecidas que já foram curandeiras, Dona Esté. Lembra de Dona Esté? Já ouviu falar em Dona Esté? Vila Mariana, curandeira de lá. Enfim, Dona Alzira, o senhor conheceu, tem lá Dona Alzira. Então, tem lá as pessoas que já faleceram nesse mapa, né, mostrando quem era curandeira ali da região. Tinham homens também, mas o projeto busca valorizar os saberes das mulheres. E a gente também traz oficinas, né, para fazer esse processo de resgate da ancestralidade através das plantas medicinais, né, herbanário afetivo, para você trazer, acessar a sua memória através das plantas, as suas memórias ancestrais a partir das plantas. Enfim, a gente busca fazer essa tecedura. E aí, agora, com as minhas caminhadas, também fazer um intercâmbio entre os povos, né? Trazer Jaçanã, que é Pataxó, lá da Bahia, para, quem sabe, conhecer as curandeiras aqui do Paraná. E elas, porque esses saberes, eles estão em cada canto desse Brasil e eles conversam, isso é que é o mais incrível. Então, uma reza que minha avó fazia, lá, ela é de Pernambuco, era de Pernambuco. Lá no interior de Pernambuco, a Dona Mariquinha, ali no Saco do Morro, faz a mesma reza. Então, é algo que está totalmente conectado. E aí, quando a gente faz esse intercâmbio e fortalece essa teia, de algum modo, a gente também está contribuindo para que essa terra se sustente, de algum modo, em meio a esse caos que está por aí, né? Então, criar um pouco de esperança mesmo, assim. Bom, são muitas coisas, assim, né? É muito rico os óculos, né, que cada um usa, assim, né? Então, como eu me apresentei no início, né, eu sou mãe e entrei na universidade para fazer biologia por amor à natureza, né, e tudo isso. Mas dentro da universidade eu entrei em contato com a cultura popular, né, e esse contato intrínseco, né, com a natureza, essa coisa, né, em conexão, em comunhão. E a partir de então, eu sempre brinco, né, e falo que eu fiz a universidade paralela, que são com essas pessoas, né, que têm essa relação. E o Eu Mais Velha veio, né, convite da Bianca, para a gente
focar nesse olhar das mulheres, né, dentro dessa relação, assim, enquanto eu já estava mãe, né, foram uns anos depois, assim, desse contato. E para mim, o Eu Mais Velha começou a partir desse lugar, né, e hoje eu vejo a necessidade, né, que nós, enquanto humanidade, precisamos valorizar e enxergar esse pano de fundo que é o cuidado, né, que fica de responsabilidade das mulheres, principalmente, assim, né, que a gente percebe e fica evidente, né, as curandeiras, as benzedeiras, as rezadeiras, que têm isso como pano de fundo e são reconhecidas nas comunidades, assim como essas mulheres que são respeitadas por isso, mas o quanto isso representa esse pano de fundo do cuidado que é invisibilizado, né? Assim, são coisas que não são enxergadas, não são vistas, né? Não é palpável, ao mesmo tempo que permeia tudo o que é palpável, visto, assim, né? Tudo precisa do cuidado para acontecer, né? A humanidade existe porque existe esse pano de fundo do cuidado, né? Do afeto, da conexão. E a gente enxerga isso nesses processos até, né, a gente precisa se aquilombar, né, precisa formar os quilombos para a gente se cuidar, para a gente se sentir pertencente, né, se sentir parte de algo, né, a gente, enquanto em comunidade, somos uma comunidade e nos cuidamos e enfim, e tudo isso, e o quanto que perceber esse papel fundamental das mulheres, né, e chegar, por exemplo, nas comunidades. Ontem o Zé Muniz estava aqui e ele falando do desafio dos materiais que a gente produz chegar até as comunidades, né? E eu fico pensando em como esse material ser produzido pelas comunidades, né? Para além de chegar, obviamente que precisamos retornar o que a gente produz, o que a gente pensa e os lugares que a gente chega a partir do contato com todas essas pessoas, mas o como fazer isso ser produzido por eles, por elas, né? E uma coisa que ficou muito marcante para mim nesses nossos encontros ali nas comunidades foi algumas mulheres falarem assim: eu sempre fiz isso a vida inteira, algo tão assim comum, corriqueiro, né? E vocês estão vindo lá de sei da onde para vir me ouvir, para fazer um livro, né? E nossa, como assim? E neta, e bisneta, né? E falar, nossa, eu sempre ouvi a vovó falar sobre isso né? Nunca dei tanta atenção, assim, enfim. E a gente, mulheres urbanas de outro estado, né? De outra cultura, paradas, sentadas, dispostas, com todas as nossas ferramentas ali, querendo ouvir, aprender e sedentas, e isso despertar algo que despertar esse olhar, né? Abrir esse outro espaço. E eu acredito que isso tem a ver com processos de cuidado, de conexão, de afeto. E eu acredito muito isso enquanto ferramenta para novos fazeres e seguir, né, a cultura e seguir esses saberes ressignificando no tempo e espaço, né? Então, eu acredito que o Eu Mais Velha com esse pano de fundo, né, nessa conexão com a natureza, com as plantas, mas principalmente com esse olhar para as mulheres e entendendo essa tecnologia, o cuidado enquanto tecnologia, né, para ser repensado e ser feito, todas as ações ser pensadas a partir disso, né, também, porque quando a gente fala de cuidado e a gente pensa isso a nível particular, interno, né, dentro de casa, enfim, mas eu acredito essa tecnologia como ocupando os espaços de poder de forma diferente a partir desse olhar, né? Então a gente percebe que a coisa está desandada humanamente, assim, né? Por falta de cuidado, né? Por falta de ter esse olhar. E eu acredito muito que os espaços precisam ser ocupados por mulheres, por mães, né? Enfim, estou falando enquanto uma mulher cis aqui, né? Fazendo um recorte de gênero,
mas quando a gente passa a ocupar esses outros espaços também, essa tecnologia do cuidado está permeado, né? Tá ali dentro também, porque historicamente a gente foi construído dessa forma, e eu acho que é uma super ferramenta, né? A gente precisa se despir desse processo que somos, né, fazemos só isso, não, mas utilizar isso em todos os lugares em que a gente estiver. E eu acredito isso como algo para passar para as próximas gerações, né, para os nossos filhos, e esse olhar. Então, acho que é isso. Obrigada, Laís e Bianca, pelo trabalho de vocês. Está funcionando meu microfone? Acho que vem em encontro mesmo, assim, essa valorização, assim, de quem somos, da nossa comunidade, da nossa cultura, né? Nós tivemos um tempo, né, no século XIX, em que a cultura era medida como uma evolução social. E a cultura europeia é que era o norte dessa medição, né? Então, quanto mais a cultura do país se parecia com uma cultura europeia, mais esse país era considerado desenvolvido, né? E nesse processo nós fomos perdendo a nossa cultura, né? Porque a ideia era que tivéssemos que chegar a uma cultura europeia, conhecer os pintores, os artistas europeus, a história da Europa, tudo era em relação a isso. Então, a educação também era para que se soubesse essa história, né, que nos era contada. No século XX, a Europa se arrependeu disso, né? Porém, já era um pouco tarde e nós continuamos ainda medindo as nossas culturas a partir desse conhecimento. Então, nós tínhamos uma falsa ideia de que uma comunidade onde não existia cinema, teatro, onde não existiam museus, era uma comunidade sem cultura, né? E durante muito tempo nós repetíamos isso, né? Que nas escolas principalmente, né? Que as escolas teriam que levar esses pintores, esses artistas, esse conhecimento europeu para dentro da escola para que se evoluísse aquela comunidade, né? E esses trabalhos de vocês vêm quebrar essa hegemonia europeia e mostrar que nós somos capazes de produzir cultura, né? Nós somos produtores de culturas, todos nós somos produtores de cultura, porque a cultura é a partir daquilo que nós vivemos, como a gente cuida das crianças e da terra, e como nós cultuamos os nossos deuses, né? Então, agradeço também muito o trabalho de vocês. Ele me atravessa muito como pessoa, né? Porque é isso que eu trabalho também, com mulheres e com sabedoria feminina, de mães, de vós, de bisavós, e acredito muito que com o cuidado da pessoa que a gente valoriza a terra também. Obrigada, meninas. Angélica, por favor. A gente fez, então, a produção do livro, que a gente está ali disponibilizando ele. Ele tem distribuição gratuita, que ele foi feito pelo Profici, com o apoio da Copel. E, no processo, assim, teve um cuidado de que pessoas assim da vivência local, né, participassem, que assim, foi muitas mãos para fazer todo o projeto. E aí as fotografias são de uma guria lá de Paranaguá, que inclusive foi aluna do Zeca por muito tempo, andava com o Zeca para cima e para baixo para aprender rabeca. E a arte, que tem algumas ilustrações, é de uma guria também que é das praias. E aí tem toda essa questão, né, da gente tentar fazer essa construção que venha do espaço mesmo. E a intenção do livro diz muito sobre isso. Assim, algumas vezes falam, é porque você fez uma pesquisa. E eu não consigo me colocar nesse lugar de alguém que fez uma pesquisa, porque ele é puramente oral, assim, ele é muito a oralidade do Zeca e ele contando a história. E eu não fui atrás assim para
me preocupasse, nossa, será que é verdade? Será que não tem alguma coisa? E com certeza, assim, a história que o Zeca conta deve ser muito melhor do que a realidade, com certeza. Então não tem porquê também, às vezes, se preocupar com determinados detalhes ali no meio. Mas diz muito, assim, eu acho que tem essa questão da dificuldade desse acesso à ancestralidade, né? E eu morei algum tempo na Ilha dos Valadares, eu dava aula no colégio lá, e eu me peguei muitas vezes ensinando para aquelas pessoas que eram netos de mestres, que tinham aquela vivência ali, da onde que veio, o que eram os sitiantes, ou o que era o fandango. E aí eu, de fora, tendo que contar para alguém da cultura o que é aquilo. E era uma situação assim muito controversa, né? E constantemente tinha essa ideia também de que você ia num baile de fandango, você via mais gente de fora do que gente lá da comunidade mesmo. Você ia, às vezes, andar ali com um festejo para fora e tinha essa dificuldade das crianças não estarem no baile, os adolescentes não estarem no baile. E isso trazia um certo temor, assim, de certa forma, né, para os fandangueiros. Tinha muita, e eu vivi assim com muito esse discurso, assim, de que o fandango estava morrendo, de que... E o Zeca, ele trazia muito isso, assim, quando a gente conversava. Era sempre assim, não, o fandango é algo muito forte e o que trazia vida para ele, mas, ao mesmo tempo, um pesar, assim, de que cada vez uma pessoa ia morrer e cada vez ia se afastar mais. E eu tinha falado isso da outra vez, porque eu vim da antropologia, né, as ciências sociais, e tem essa ideia acadêmica de que não, cultura não morre. E constantemente assim, o Zeca falava para mim, não, porque está morrendo. Eu ficava, não, Zeca, não está morrendo. Olha lá, tem a criança ali que está aprendendo, tem isso. Mas aí depois eu fui ver também que, ao mesmo tempo, a antropologia também fala que a pessoa que está vivendo ali, ela traz a verdade, você não pode impor a verdade para ela. Então, se ele está falando, ele está vivendo, que o fandango está morrendo, então ele está morrendo. Então, ele está sentindo isso. E aí traz muito essa questão, assim, porque eu não consigo hoje ver essa questão quase cosmológica que às vezes é posta de que a cultura não morre, assim, a Terra morre, né? O tempo morre. E aí, por que a cultura não morre? Agora, ela não vai morrer se a gente fizer algo para que ela não morra. E aí o livro, eu acho que traz muito essa questão da colocação da memória, onde a memória dessa ancestralidade deve ficar, onde o patamar que esses mestres precisam receber, e políticas públicas que são necessárias, que são assim, urgentes, que a gente possa realmente fazer com que a cultura viva. Assim, se só deixar por si, não adianta, né? Como se fosse na natureza se resolve. Não, a gente é a ação, a gente é o agente, e o que é construído é o que a gente consegue remontar. E aí, assim, o agente em coletivo, porque a minha ação foi mínima, porque a história de vida desses sitiantes, de que saíram ali daquele lugar que tinha uma cultura totalmente... por mais que era marginalizada, por mais que estava ali, mas tinha uma cultura muito forte, uma vivência assim que era presente, constante para eles. Eu lembro que a gente foi fazer democratização assim em escolas, aí um guri perguntou pro Zeca, você também toca pagode? Você também toca... E, tipo, o Zeca, ele é fandango, é muito fandango, ele não tem outra musicalidade para ele que não seja fandango, porque o sitiante, o que ele tinha era aquilo, era a vivência dele, assim, muito forte para ele mesmo. E, de repente, ele sai dali e não tem nada daquilo, né? E tudo que existe hoje de fandango foi pessoas como o Zeca e como o Miguel também, que o Miguel participou. Ele é sobrinho de Eugênio, né, Miguel?
E foram assim, essas pessoas que fizeram, que reconstituíram, que foram atrás, que queria trazer, e mesmo sendo mal visto, e mesmo que não tinha espaço para eles foram e conseguiram manter assim com braço mesmo, né, com insistência, mesmo quando era completamente marginalizado, você não conseguia nada, não ganhava nada para aquilo, e eles mantiveram. Então, o que existe não foi porque o fandango, não, é porque a ação dessas pessoas foi grandiosa, e é isso que mantém eles vivos, e é isso que possa também manter a gente como um exemplo. Mas é isso aí. Daqui a pouco a gente vai pedir para eles tocarem. Calma, calma. Então, acho que a Angélica começou um pouquinho ali falando sobre a massificação da cultura, né? Como nós que trabalhamos com a cultura local, temos essa dificuldade em lutar contra essa cultura hegemônica que foi instalada, né? E assim como pesquisadores, como cientistas da área, né, um dos nossos desafios, mas também é um dos nossos deveres, né, ir contra essa maré da massificação e mostrar a cultura local. E eu queria saber, então, agora quais os desafios que vocês encontram. A Angélica falou um pouquinho, né, sobre o pagode, que alguém queria que tocasse ali, e que não, claro que não desvalorizando o pagode, mas valorizando ali o fandango, que eu tenho que confessar também não conheço, estou muito ansiosa para escutá-los. Então, queria saber de você primeiro, Angélica, como é que vocês lidam com com a massificação da cultura? Eu acho que é um movimento bem difícil, né? Que aí chega o adolescente e tem ali aquela vivência que ele é proposto a partir da ancestralidade, e ao mesmo tempo ele quer ser só um adolescente, né? Ele quer, a gente já viu várias cenas assim que você vê que tá ali, não tá. Eu lembro de uma vez que a gente foi num fandango que tinha um menino do batendo tamanco com calça saruel e ficaram tirando sarro dele. Tipo, essa mistura, assim, né, que é disputada, é muito disputado ali o que chega para a pessoa, e como que, na vivência dessas pessoas ali dos sítios, era só fandango, né, não tinha uma disputa. Aquilo era o que ele tinha e era o que ele era. E pro adolescente hoje não tem assim esse pertencimento de uma forma tão clara, e ele pode ser tantas coisas e tem tantas. E eu acho que o que mais importa assim é que se a cultura tradicional dele, o mestre dele ali, o avô dele, não, ele vê que o avô dele não é reconhecido, é muito que o Ed Class estava falando, né? Se ele vê que aquele mestre ele não está sendo reconhecido, não tem por que ele se ligar àquela cultura, né? Tipo, ele vai, vou seguir esse caminho para ter um fim assim tão desmerecido. Aí vai muito do caminho que a gente constrói para essas pessoas também, né? Dessas possibilidades de que, não, se ele de repente quiser estar ali, ele vai ser bem recebido, ele vai ter um futuro, vai ser reconhecido. E aí abre uma porta de, não, eu quero estar aqui e isso vai ser uma coisa boa para mim, né? Não tem como. Não, você tem que se prender à ancestralidade e isso vai te trazer algo, um fardo para a sua vida. E eu acho que isso está se abrindo bastante no fandango, e tem alguns caminhos aí que a gente consegue visualizar hoje, que esses adolescentes estão realmente seguindo o fandango, né? Tem grupos de adolescentes e tem... Zequinha, como que é para os adolescentes querendo outra coisa que não é fandango? É difícil para você, Zequinha? Tem o fandango no baile do mercado ali, quando é 7 horas da noite, já o pessoal lá, aquele pessoal de idade, já estão lá na mesinha para não perder o lugar deles, né? De tanto que ele gosta de fandango. Eles são os primeiros que aparecem lá.
Os jovens, eles são agora, porque eu fiz a marcação na rabeca aqui para ajudar, né? Para ajudar as pessoas que querem aprender a tocar rabeca, a viola tem o ponta, mas a rabeca não tem, né? Então, aí na escola, né, Angélica, aí nós levamos lá os guris, né, o Filipinho lá, que tem o quê? Ele tem 12 anos, né, o Filipinho, tem a Sofia, para poder os alunos ali pegar gosto pela coisa, para gostar, para poder aprender a tocar uma rabeca, uma viola, uma machete. Obrigada. E aí eu levanto também assim uma crítica a nós mesmos sobre como a gente consome essas obras, né? Eu acabei de vir ali nossos livros. Como que é o nome do livro, Angélica? Mestre Zeca e Fandango para Não Morrer. Eu Mais Velha, das meninas. Educação Escolar Quilombola. E o meu se chama Mamãe Sangra. Eles estão todos à venda aqui na saída. Acho que é distribuição gratuita. Mas eu mesma, cheguei ali na livraria, quando cheguei ali, e fui ver os livros, e aí eu peguei do Emicida e separei. E agora, escutando eles, eu pensei, o que eu estou fazendo? Né? Porque eu estou indo à contramão daquilo que eu mesma estou pregando. Quando existe uma massificação, é isso que acontece. Mesmo que traga uma mensagem muito bacana, a gente acaba escolhendo a obra pela popularização do autor ou do título, não é? E aí, ao invés de a gente ir lá e valorizar a cultura, nós vamos contramão, ao mesmo tempo que estamos ali tentando valorizar trabalhos tão bonitos quanto esse, a gente ainda cai nesse golpe. Então, saiam daqui, escolham autores locais, consumam culturas locais, para que a gente possa fortalecer o movimento, que é importantíssimo, né? E que a gente sabe muito bem, como autores, como é desafiador se manter, né, como produtores dessa cultura. E aí eu te pergunto, Edicélia, como é a produção, o que você enxerga de produção da negritude jovem? Então, para hoje, essa produção, ela é bem difícil, porque eles já têm uma identidade já construída e eles não conhecem a cultura, né? Cultura afro-brasileira, no Brasil, nas escolas, em todas as instituições e muitos lugares que a gente vai, não tem. A gente não tem informação. Às vezes a gente vai numa grande livraria, procura um livro com cultura afro, não tem. Aí na escola não se recorta isso, é só 20 de novembro. E ali, ainda pintando as crianças não negras com tinta e fazendo recortes da escravização, daquele sofrimento de apanhar, aqueles grandes teatros que fazem nas escolas. Então, é isso que o jovem vê. É isso que ele ainda assiste, que ele ainda vivencia. Então, ele mesmo, né, nessa prática de vivência que ele tem da nossa sociedade, ele reproduz isso. Ele vive isso e ele não consegue enxergar a cultura de outra forma. Então, eu acho assim que é um grande desafio para a gente, é um grande desafio à juventude, mas é uma galera que eu tenho bastante apoio. Eu chamo bastante o pessoal do magistério, eu chamo o pessoal do sexto até o nono ano, vou chamando para mim, vou levando para conhecer. Então, eu faço assim, um trabalho bem legal de conhecimento mesmo. O que é a cultura afro-brasileira? Quem é o negro no Brasil? O que ele representa? O que ele faz? O que ele fez? E o que dá para fazer? Por que ele tem os lábios grossos? Eles não são todos iguais. Os negros não são todos iguais, né? A África é um continente com mais de 150 países, então a gente não é tudo igual. Uns têm os olhos mais escuros, outros mais claros, um mais abertos, os lábios mais finos, menos cabelos.
mais cabelos. Então, nós somos diferentes, nós temos características diferentes. E é isso que a gente tem levado, né? Esse conhecimento, a abertura desse conhecimento. Que o que eu estou dizendo aqui, eu acho que é só o meu marido que me acompanha na minha trajetória aí de luta de mais de 15 anos que escuta. E vocês hoje. Porque a sociedade que precisa ouvir, não ouve, não tem tempo, não quer saber. Entende? Porque aí, a partir do momento que sabe, se compromete comigo. Porque todo mundo que sabe e que eu falo, eu digo, vocês são multiplicadores da igualdade racial a partir daqui. A partir daqui, vocês vão me ajudar a desconstruir toda a tristeza da população negra, principalmente das crianças. E aí, os jovens, eles vão atrás de mim, eles vêm, eles me ajudam, a gente vai nas escolas, coloca os turbantes nas crianças, eu ganho os panos de turbantes, peço para costurar, largo nas cabecinhas, digo que não é o turbante da mulher africana, porque nós estamos no Brasil, então nós somos afro-brasileiras. Nós podemos usar um turbante sem ser, né, aquelas que eles chamam até de macumbeiras e tal, aquela ali está com turbante, aquela mulher é perigosa. Não é isso. É a alegria da cultura, é a beleza da cultura. E aí a gente larga os turbantes nos meninos, nas meninas, nas crianças pequenas, desde os prés, lá dos berçários, e faz as pinturas. Então, os desafios estão aí, bastante. É difícil vocês verem uma palestrante da minha cor. Muito difícil. Então, principalmente aqui no Paraná, né? Mas, para eu passar nas escolas, eu fui discriminada, porque eu sou sutil e pesquisadora. Então, eu fui bem tranquila até a escola, determinada pela secretaria, e fui impedida de entrar na escola. A diretora disse, não, eu não quero livro e eu não quero faxineira. Não estou precisando, não vou te ouvir, não quero. E aí eu fui levada por um motorista da prefeitura. E aí ele me acudiu. Ele viu que os meus braços... A minha bonequinha caiu no chão, os meus livros, eu me desestruturei. Aí ele veio e falou, olha, ela veio pelo projeto. O nome dela é Edicélia, Projeto Afrolipe. E aí, a abençoada, então, me recebeu. Então, ainda acontece, né? É realidade ainda no Brasil. Mas eu entrei e fiquei 1 hora com ela, e aí eu não deixei ela sentar. Falei, não vai sentar, não. Você vai escutar de pé o que eu tenho para te dizer. Ah, mas eu não está cansada. Eu não vim aqui vender, né? Eu vim falar de uma verdade que a gente precisa saber. E fiquei com ela lá. Bem legal. Então, ainda tem, né? Eu choro ainda porque é normal. Mas ainda tem isso, né? Ainda tem essa resistência. E eu procuro mostrar isso para as crianças, para as pessoas, para os meus netos, né? Eu tenho uma neta afro-brasileira que já é negra comigo. Tenho também um netinho que diz, vó, eu sou negro igual a você. E tenho os que saíram miscigenados, né? Porque os meus filhos, eles miscigenam mesmo, né? Se apaixonam, e aí já viu. Mas eu ensino eles, né? Eu ensino pelo amor. Mas, assim, tem muita dor ainda. Tem muita dor como desafio. E onde eu estou, eu ganhei um recinto negro que deve ter 1,5 metro, que é o primeiro recinto negro ganho numa prefeitura no estado do Paraná. Ele tem 1,5 metro, ele tem a foto do meu projeto, ele tem uma mesa, tem um computador, e eu tenho uma fala, e eu procuro pensar rápido, pesquisar rápido, ligar rápido para a CEPIR, ligar para todos os órgãos que podem me ajudar com materiais. Olha, eu quero material de divulgação, estou aqui em Pontal do Paraná, trabalho com o projeto, meu nome é Edicélia, a prefeitura. Vamos lá, meu querido, venha. Então, eu consigo já ganhar os materiais. É ali que tem que ser usada a inteligência, a rapidez, para que a gente possa mudar esse país, para que a gente possa estar distribuindo os materiais, dizendo que a gente pode. Então, é uma luta bastante grande. Mas, graças a Deus, eu tenho apoio da primeira secretária negra do litoral do Paraná, que a gente tem lá em Pontal do Paraná, que é a Renata Marinho, e tenho o apoio da prefeitura, por conta de que eu fiquei 1h30 no ouvido do prefeito e da vice para poder, né, me aliar. Então, o meu projeto não está lá porque eu sou boazinha, está lá porque eu sou uma pessoa que luta devagarinho, com a voz clara, um pouco de choro, os livros e a lei.
né? Então, os desafios vão ter, mas eu não tenho medo, não, eu vou embora, tá bom? E agora vocês são multiplicadores também, tá bom? Obrigada, Edicélia. E você tem que usar o doutora, Edicélia. É o que você é, né? Muitos e muitos brancos desse país usam, né, o doutor e a doutora sem ser, né, sem ter pesquisado, sem ter se debruçado na cultura local, né? Então, você é muito merecedora e que chegue em todas as escolas como doutora Edicélia, que é o que você é. Então, para terminar, infelizmente, tão rapidinho, eu vou ler uma citação aqui do Paulo Freire sobre esperança e depois queria que vocês cantassem um fandango para a gente conhecer, tá bom? E se o homem é capaz de perceber-se, enquanto percebe uma realidade que lhe parecia em si inexorável, é capaz de objetivá-la, descobrindo a sua presença criadora e potencialmente transformadora dessa mesma realidade. O fatalismo, diante da realidade, característico da percepção distorcida, cede seu lugar à esperança, uma esperança crítica que move os homens para a transformação. Pode cantar.
meu benzinho, vamos passear. No quarto não desce casa, moreninha, meu benzinho, vamos passear. Na capital de São Paulo para nunca mais voltar. Ai dela eu mando lembrança, dia que me lembrar. Vamos dar a despedida, moreninha, meu benzinho, vamos passear. Vai por Terradeiro, moreninha, meu benzinho, vamos passear. Na capital de São Paulo para nunca mais voltar. Ai dela eu mando lembrança, dia que me lembrar. Ô, Decaro! Muito obrigada. É um prazer enorme estar com vocês, conhecê-los, as meninas reconhecê-las, de Célia também. Agradeço a presença de vocês também e o convite aqui da feira. Muito obrigada.